crianças! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus! Hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês. E trouxe aqui, ó, o meu amigo Slink, né, Slink? Ele veio escutar essa história junto com a gente. Eu vou colocar ele aqui para que eu possa conversar com vocês, tá bom? Deita-te, Link. Isso. E trouxe também o meu amigo de todos os dias, o Camelo do Egito. Crianças, hoje eu vim contar uma história muito legal para vocês. A história de Davi. Olha, gente, vocês conhecem Davi? Isso mesmo! Aquele que Deus levantou com coragem e fez assim, ó. Pou! No gigante. Derrotou o gigante em nome do Deus de Israel. E também ele foi o segundo rei de Israel. Então vamos começar a história dele? Então vamos. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Um certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher o novo rei de Israel. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Sabe por quê, crianças? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Deus dava as ordens a ele e ele fazia o que ele queria. Eu sou muito obediente à minha mãe, mesmo sendo grande desse jeito. E vocês, crianças, vocês obedecem seus pais? Obedece seus tios, suas tias, seu vovô, sua vovó? Tem que obedecer, tá bom? Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os 7 filhos. Logo ele pensou que o mais velho, que era alto, forte, seria o escolhido de Deus. Mas ele estava enganado. Deus, porém, disse o seguinte para Samuel: não olhe para a aparência e nem para a altura, porque Deus não vê o que o homem vê. Crianças, Deus não está preocupado como você é por fora. Deus, ele está preocupado como você é por dentro. Se você é uma pessoa boa, se você faz coisas segundo a vontade de Deus, se você é uma criança obediente a Deus, se você não fala palavrão. Deus está preocupado com isso e não se você é bonito por fora. Deus está preocupado com a nossa beleza por dentro, como nós temos sido como crianças de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Assim, ele olhou para Davi. Como nenhum dos que estavam na casa tinha sido escolhido, então Samuel perguntou a Jessé: tem mais algum filho na casa, Jessé? Jessé então respondeu que tinha sim, tinha um mais novo que estava cuidando das ovelhas lá no campo. Davi foi chamado imediatamente para voltar para casa. Ao chegar em casa, o profeta Samuel disse para Davi que ele era o escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. Olha que bênção, crianças! Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Não foi tão fácil assim. Foi muito difícil a vida de Davi. Olha só o que eu ainda vou contar para vocês. Na época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar contra os filisteus. Pou, 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 pou. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para essa guerra. Os filisteus tinham entre o seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Os israelitas tinham muito medo dele. Ai, meu Deus, eu tô com medo dele. E agora, como a gente vai fazer? Durante 40 dias, Golias insultou o exército de Israel. Falou um monte de coisa pro exército. Vocês são covardes. Nós vamos acabar com vocês, porque a força está conosco.
O exército de Israel estava com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. Até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentar ele em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ele era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então falou ao rei Saul de como tinha matado um leão e um urso e como Deus tinha livrado ele das mãos do urso e também do leão. Na verdade, das mãos não, das patinhas deles. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como era muito pesada, Davi tirou a roupa de guerra porque ele não aguentava nem dar um passo para frente. E aí, crianças, Davi então pegou o seu cajado e 5 pedrinhas e partiu para enfrentar o Golias. Ao vê-lo franzino, pequenininho, todo esmirradinho, Golias começou a rir de Davi. É esse o homem que vai me derrotar? Vocês estão fazendo rir. Isso é uma piada. E Golias ria, achava engraçado, porque de todo aquele exército de homens fortes, grandes de Israel, que estavam tudo, se tremendo de medo de Golias, o rei de Israel, o rei Saul, manda Davi, pequenininho, pastor de ovelha, com um estilingue na mão e 5 pedrinhas. Crianças, até eu ia rir. Mas ele estava vindo em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. E é através de Deus, porque não foi Davi que derrotou Golias. Quem derrotou Golias foi o Deus Todo-Poderoso que estava em Davi. Foi o Deus Todo-Poderoso que deu coragem ao Davi para enfrentar aquele gigante. Porque Davi também devia estar com muito medo. Só que a coragem dele vinha de Deus, não vinha dele. Porque se fosse dele, crianças, ele era muito pequenininho, ele era todo esmirradinho. Então, da onde poderia vir toda essa coragem para enfrentar o gigante? É óbvio que veio da parte de Deus. Então, crianças, quem verdadeiramente fez tudo isso foi Deus. Davi respondeu que lutava em nome de Deus e assim, com uma funda, atirou uma pedra. Pum! E acertou a testa do Golias. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá e matou Golias. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, saiu correndo, fugiu todo mundo. Ai, vambora! O exército de Israel vai vencer a gente! O Golias morreu! Pois é, crianças. Assim, Davi, em nome de Deus, venceu Golias e os filisteus. Depois da morte do rei Saul, Davi se tornou o rei de Israel. Tá vendo, crianças? Não precisa temer mal algum, porque no momento em que nós lutamos em nome do Deus Todo-Poderoso, não há nada, não há um gigante que a gente não consiga vencer. O nosso gigante de hoje se chama coronavírus, mas em nome de Deus, crianças, sabe qual é a nossa arma? É a oração. A nossa maior arma hoje, crianças, é a oração. Então, como o guerreiro Davi, eu convoco todos os guerreiros e guerreiras que estão me vendo aí do outro lado para se ajoelhar e orar a Deus, para que Deus derrote esse gigante chamado coronavírus. Lute dentro da sua casa,
Tá bom, crianças? Ore a Deus e eu tenho certeza que da mesma forma que Deus derrotou os gigantes, abriu o Mar Vermelho, parou o Rio Jordão, parou o sol, guardou a família de Noé, da mesma forma, Deus vai fazer tudo isso conosco. E eu creio, e eu peço a vocês que estejam em oração. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, pelos policiais, pelos bombeiros, por todas as pessoas que estão trabalhando agora nesse momento de tensão no nosso país. Peço que vocês orem por todos eles, pelas pessoas que já estão com a doença, pelas pessoas que estão suspeitas, pelos que ainda não pegaram. Crianças, quero dizer uma coisa para vocês. A nossa oração, ela pode mover, a nossa fé, ela remove montanha. E eu creio, eu tenho fé que Deus vai levar essa doença embora em nome de Jesus. Então, eu convido vocês a estarem em oração junto com a tia Amanda, para que isso tudo passe e nós venhamos um dia se conhecer, porque tem tanta criança que eu não conheço, mas sabia que tem criança que tá pedindo para me conhecer? E eu vou ter um prazer gigante de conhecer todas vocês e dar muito beijo, muito abraço, mas por enquanto eu vou dando um beijo e um abraço por aqui mesmo, tá bom? Crianças, um beijo no coração de vocês. Recebe aí o meu abraço. Faz assim, ó. Uma mão aqui, a outra aqui. E ó. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos esse gigante chamado coronavírus em tuas mãos. Papai do céu, nós te pedimos que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, venha acabar, matar esse vírus muito feio que está levando tantas pessoas embora. Senhor Deus, acaba com ele, em nome de Jesus. E que ninguém venha mais morrer e nem ficar doente. Nós te oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, Deus abençoe a vida de vocês e amanhã a tia Amanda vai voltar com mais uma história bem legal da Bíblia para vocês. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Mua!